assento em nome de Jesus. Queridos, esse texto que você leu, ele vai dizer exatamente isso, que Deus é a fonte da esperança. E se a gente for pensar um pouco mais em fonte, se a gente for levar ao pé da letra o que diz o dicionário sobre a palavra fonte, sobre o substantivo fonte, é exatamente isso, é um local de onde brota água. É um local de onde se inicia a água no solo. É uma nascente, na verdade. Isso está lá no dicionário. Não sou eu que estou te contando, isso está lá no dicionário. É um local de onde se inicia a água. Por isso a gente chama de nascente. A palavra vai dizer que esse Deus a quem nós servimos, ele é a fonte da esperança. Eu gosto desse texto de Romanos, porque ele deixa muito claro para nós que a nossa esperança precisa começar em Deus. Preste atenção nisso aqui. Ainda que você tenha recursos, família, amigos, certezas. Olha, e bem verdade é que certezas nos trazem alguma esperança. Pastora, não estou entendendo. Você vai entender. Por exemplo, você trabalha, ou você é aposentado, ou você, não sei, tem uma fonte de renda. Olha só, uma fonte de renda. Ali é onde você sabe que todos os meses você terá recurso para determinadas despesas, ainda que sejam poucas. Ainda que você diga assim, mas eu não ganho o suficiente para suprir tudo que eu preciso, mas você sabe que aquele ali você tem. Então aquilo é uma certeza. Ainda que a gente tenha essas certezas, ainda que a gente faça um plano, presta atenção nisso. Ainda que a gente faça um plano, um planejamento de vida, e a gente diga assim, isso aqui vai dar certo. Eu calculei, eu planejei, eu projetei, e olha, você precisa fazer isso, se não faz, precisa começar. A própria Bíblia diz que a gente precisa planejar uma coisa antes de iniciar. A gente precisa saber se a gente tem energia para começar, chegar no meio e concluir. A Bíblia fala isso. Ainda que a gente faça todo esse planejamento de vida, ouça, nós precisamos entender que em Deus a gente precisa depositar toda a nossa confiança. Por quê, pastora? Porque Ele é a fonte de tudo aquilo que a gente precisa. Esse texto de Romanos vai dizer que Ele é a fonte da nossa esperança, pessoal. Então, eu disse para você que fonte é onde brota a água, é onde se inicia uma coisa, não é isso? Você já viu a água brotando do solo? Você já foi a algum lugar que não tinha um cano? É a coisa mais linda, né, pessoal? Quem vai para esses lugares de trilha normalmente encontra muita fonte. É lindo demais. Eu vi uma fonte, eu vou dar de ver uma fonte bem de perto. Você não sabe de onde vem. Que coisa linda! Ali começa uma água. E aquela fonte vai percorrendo aquele solo e ela abastece um outro lugar. Talvez ela crie ali um rio. Começou ali numa fonte. Saiu do solo. Quem colocou aquilo ali, pastora? Foi a natureza, foi o dono dela. Aleluia. Foi o dono dela. Assim é Deus para com a nossa esperança. O texto diz exatamente isso. Ele é a fonte da nossa esperança. E aí, queridos, como Deus pode ser a fonte da nossa esperança e ela acabar? Tem alguma coisa errada. Tem ou não tem? Se Deus é a fonte, e olha, você canta em vários louvores, né? Fonte inesgotável. Fonte inesgotável é Deus. Como
acaba? Como essa esperança pode findar ou pode fraquejar? Porque isso não tem a ver com Deus. Todas as vezes que a nossa esperança fica limitada ou parece que vai terminar, que vai findar, isso tem a ver com a gente colocar a nossa esperança, a nossa expectativa, depositar a nossa confiança no lugar errado. Jesus precisa ser a nossa fonte. Eu vou repetir para você. Jesus precisa ser a nossa fonte. Isso nos faz lembrar uma mulher que ia ao poço retirar água à hora mais quente do dia, porque ela não queria ser vista com as outras mulheres, dado que sua fama não era muito boa. A Bíblia diz que Jesus estava fazendo um trajeto com os discípulos e ele decide que ele iria passar por Samaria. No coração do Senhor já havia uma certeza de encontrar aquela mulher samaritana. Quando ele chega ao poço, ele pede a ela água. E ela diz assim: sendo tu judeu, como pode pedir água para mim que sou samaritana? E o que o Senhor vai responder para ela? Se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria água. E eu te daria água viva para beber. De maneira que você nunca mais teria. O Senhor está falando de uma água, dessa água aqui. Ele está falando que ele daria dessa água para ela beber? Qualquer pessoa que bebe essa água volta a ter sede ou não volta? Basta ficar falando aqui pra caramba que nem eu, né? Volta a ter sede. Se não falar nada, volta a ter sede também. Porque o Senhor está falando de fonte de água viva. O Senhor está falando de esperança, de expectativa, de novidade de vida. Coisa que aquela mulher já não tinha, há muito tempo. O que Jesus está falando para ela? Eu devolvo para você aquilo que a vida te tirou, porque em algum momento a sua esperança esteve na fonte errada. Pessoal, onde a gente tem bebido água? Onde a gente tem bebido água? Qual é a água que a gente vem bebendo durante toda a nossa semana? Nós estamos aqui no culto de quinta-feira e conversávamos após a ministração do evangelista Alain sobre coisas que são triviais para a nossa caminhada com Cristo. Uma vez que o evangelista ministrou uma palavra sobre o nosso feijão e arroz, o nosso trivial do dia a dia, aquilo que traz para nós o valor nutricional que todo crente precisa para caminhar. E aí ele traçou um paralelo do feijão com arroz. Por quê? Porque se você comer macarrão todo dia, você não tem o mesmo valor nutricional que você ganha quando você come um feijão e um arroz. Você nem tem no seu sangue, no seu organismo, as substâncias necessárias para continuar na sua caminhada. Por isso o paralelo da vida do crente com oração, com leitura de palavra, com jejum. Por isso o feijão com arroz. O pastor tem um vídeo desse no nosso canal falando exatamente esse texto, né? Do feijão com arroz espiritual. E é verdade. É verdade. Queridos, onde está a nossa fonte? O que nos abastece? Onde a gente se abastece? Engraçado que geralmente quando chega período de férias, nós estamos num mês onde a maioria das pessoas tiram férias, né? As pessoas que têm filhos em casa às vezes não conseguem tirar férias do trabalho, mas por as crianças estarem de férias, acaba se tornando um pouco o mês de férias dos adultos também, né? Saem mais, estão mais na rua. Isso é muito bom e eu costumo dizer que o nosso corpo precisa desse refrigério, a nossa mente precisa desse refrigério. Mas eu queria te dar uma notícia nesse dia: não há passeio que supra uma necessidade que existe dentro de todo ser humano por Deus.
por Cristo. Onde você tem abastecido, onde você tem bebido água, onde você tem colocado toda a sua esperança. Esse texto que você leu comigo em Romanos diz que esse Deus é a fonte da esperança e que só Ele pode nos encher inteiramente de alegria e paz. Ou seja, conversar com teu vizinho pode não te encher de alegria e paz. Procurar o teu melhor amigo pode não te encher de alegria e paz. Sair de dentro de um consultório pode não te encher de alegria e paz. Passar a tarde inteira vendo série pode não te encher de alegria e paz. Meditar, sei lá o que é que você faz para tentar ficar mais tranquilo. Desde que não fira a santidade de Deus, você pode continuar fazendo. Só quero te dar uma notícia: o que te enche de alegria e paz é ter toda a sua confiança e expectativa depositada na fonte que é Jesus. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Essa fonte nos abastece de uma forma tal, presta atenção nisso. Essa fonte, ela nos abastece de uma forma tal que nós passamos a ter aquilo que não conseguimos no outro. Então deixa eu dar uma notícia para quem coloca toda a sua expectativa no outro. Você vai se frustrar, querido. Porque não existe ser humano capaz de preencher outro ser humano. Não existe. Pastora, quem tem essa capacidade? Só Deus. Só Jesus Cristo. Mais ninguém. Só o Espírito Santo de Deus. Só esse Deus triuno, poderoso. É por isso que quando alguém te deixa, você não morre. Diga aleluia. Aleluia. É por isso que quando alguém morre, você não morre junto. Por quê, pastora? Porque Deus, e só Ele, tem essa capacidade, irmão. Pastor, e quando nós não estamos em Deus, e quando a nossa fonte não está em Deus, seremos vazios. E quando a nossa fonte começa em Deus, mas depois a gente quer mudar o lugar de beber água, ficaremos vazios. E é isso que vamos ver em Lucas. Lucas capítulo 15, eu quero ler com você a partir do versículo 11. Você encontrou? Lucas capítulo 15, versículo 11, olha o que diz. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Olha para mim um minuto. O mais moço disse para o pai, me dá, ô meu pai, a parte dos bens que me pertence. Mas esse homem tinha 2 filhos. E o que o costume desse povo dizia? Que para repartir uma herança, que só poderia acontecer após o falecimento desse pai. Tu vê alguém por aí hoje em dia distribuindo herança? Isso acontece após um falecimento, sim ou não? Para que isso aqui acontecesse, esse homem precisava distribuir igualmente. Então ele não pegou só a parte do mais moço e entregou. Olha o que o texto diz. Lucas escreve, narra isso aqui, mas quem está falando é Jesus. Olha o que Jesus fala. E ele repartiu por eles. Os 2 pediram, pessoal? Quem pediu? O mais moço. Mas na hora de repartir, ele reparte pelos... Então preste atenção na coisa que eu vou te falar. Os 2 recebem. Os 2 recebem. Essa parábola tão conhecida, tão pregada, é a parábola do filho pródigo. E eu acredito que a maioria já saiba o que aconteceu depois. Passa pouco tempo e esse menino que pede a parte dele
vai embora com a parte dele. O menino que fica, ele recebeu ou não recebeu? Ele recebeu ou não recebeu? O final deles, pessoal, de história, é igualzinho? Pastor, eu ainda não entendi. Queridos, o mais moço pede a parte dele e vai embora. O mais velho recebe a parte dele e fica. E a Bíblia vai dizer que esse jovem, ele vai e ele gasta dissolutamente, desordenadamente, desenfreadamente aquilo que ele recebe, de uma maneira imprudente. E depois ele fica só em maus lençóis. Ele fica numa situação de miséria tão grande que ele deseja, ele pensa, ele considera em comer a mesma comida que os porcos estavam comendo. Quando isso acontece, ele pensa e ele se lembra que o pai dele tinha funcionários e que os funcionários do pai dele comiam muito bem. Então, se ele voltasse, ele teria mais chance de viver melhor. O que esse menino considera nessa hora? Eu recebi a mesma parte que o meu irmão, mas a minha acabou, porque eu me afastei da fonte. Na verdade, eu esqueci que a fonte era o meu pai. As coisas só davam certo para mim porque eu estava perto do meu pai. Porque eu estava na casa do meu, porque eu estava debaixo da missão do meu pai. O meu irmão, ele recebe a mesma coisa que eu e não acaba porque ele está lá perto da fonte. Mas eu fui embora. Deixa eu te falar uma coisa, ele volta. Você já sabe o final da história. O pai recebe ele com alegria. Faz para ele uma festa. Mas ele gastou ou não gastou o que era dele? Diga para mim, ele gastou ou não gastou? Ele volta com dinheiro, pessoal? Ele volta bem? Como é que ele volta? Como dizem por aí, na rua da amargura. Não é isso? Camarada volta mal. E quando ele volta, ele passa a ter todo esse dinheiro de novo? O pai dá para ele de novo uma outra parte, pessoal? A Bíblia diz isso? Ele gastou o que era? Pastor, e por que quando ele volta, ele passa a viver bem? Porque perto do pai, a fonte era inesgotável. Aquele que provê de novo e de novo e de novo sobre a minha e a sua vida, nos quer por perto. Esse Deus, como você leu comigo lá em Romanos, é a fonte de toda a esperança quando nós estamos nele. Pessoal, o que a gente mais encontra é gente sem esperança. Tu já conversou com alguém sem esperança? Que coisa triste é conversar com alguém sem esperança. A pessoa não vê sentido de nada. Que coisa triste. Alguns, inclusive, estão doentes sem esperança. Estão num quadro depressivo, precisam de ajuda. E precisam buscar essa ajuda. Precisam buscar essa ajuda. Não tem problema, preste atenção, em a gente buscar ajuda. Só que a gente precisa entender uma única coisa, pessoal. Uma única coisa. A nossa esperança precisa estar depositada na fonte certa. Na fonte certa. Como que a gente avança? Como que a gente não para? Como que a gente não desiste? Depositando em Deus, buscando abastecer a nossa fé em Cristo. Pastor, como é que a gente faz isso? Só tem uma maneira. Só tem uma maneira. Nós entramos esse ano de 2024 e o Senhor liberou sobre nós uma palavra de bondade. Sim ou não?
Sim ou não? Dá sua atenção aqui. Sim. Sim ou não? Sim. O Senhor liberou sobre nós uma palavra de bondade. Ah, pastor, então se Deus liberou sobre nós uma palavra de bondade, eu não preciso fazer mais nada. Você precisa. Você precisa buscar a face desse Deus todos os dias. E eu quero te dizer uma coisa, e eu vou bater nessa tecla, até que você entenda. Não tem como ter vida com Deus se você não lê Bíblia. Você está se enganando. Você está se enganando. Não tem como. Se você não para 10 minutos do seu dia para fazer uma leitura da Bíblia, querido, não tem como. Você vai ter que tipo de vida? Que tipo de relacionamento eu tenho com alguém se eu não falo com essa pessoa? Qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com alguém se eu não me comunico? Se eu não escuto o que essa pessoa tem para me dizer e se eu não falo com ela? Como que eu ouço Deus falar, pessoal? Ah, pastor, quando eu venho no culto, somente. Então eu só escuto Deus falar comigo aos domingos. Eu preciso ler Bíblia. Eu não posso depender de um vídeo de YouTube. Eu não posso depender de um culto online. É bênção, pessoal, mas não é suficiente. Eu preciso abrir a minha Bíblia e ver o que Deus tem para falar comigo diariamente. Pastor, e como que eu falo com Deus? Orando. Esse texto diz para nós que esse menino sai de perto da fonte, que é o pai dele. A questão aqui, queridos, ouça isso. A questão aqui nunca foi o dinheiro. A questão aqui nunca foi a herança. A questão aqui é se afastar da fonte. É tentar beber em outros poços. Deus reservou para nós uma vida de comunhão com Ele. Ele nos obriga. Nessa parábola que Jesus conta, você vê o pai obrigando esse filho a ficar? Ah, você quer ir embora? A partir de agora você é o meu prisioneiro. Eu não vou deixar você ir, porque eu sei que se você for, você não vai se dar bem. Então eu vou te obrigar a ficar. Você vê esse pai fazendo isso? Penso eu que não havia tristeza maior no coração desse pai do que saber que o filho estava pedindo uma coisa que não era para aquele momento. Eu quero a minha parte. Aquele pai sabia que logo em seguida aquele menino iria sair de perto dele. E assim é Deus conosco. O Senhor sabe dos pedidos que fazemos, que tantas vezes, pessoal, eu sei que é ruim às vezes a gente ouvir um não de Deus. A gente não se sente confortável, mas glória a Deus por todos os nãos que Ele nos dá. Porque às vezes nós fazemos pedidos que vão nos afastar da fonte. E Deus olha para nós e fala assim: eu prefiro 1000 vezes te ter perto de mim do que te dar o que você quer. E você se afastar. Pastora, e quando que eu vou estar apto, pronto para receber o que eu estou pedindo a Deus? Me diga você. Porque na verdade, receber aquela herança era algo que aconteceria para aquele jovem. Era uma questão de tempo, sim ou não, pessoal? Era uma questão de tempo. Só que existem situações que nós queremos antecipar nas nossas vidas que simplesmente nos colocam para beber em outra fonte. Não antecipe nada na sua vida. Deixa Deus trazer no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Pessoal, esse menino volta e sabe o que é mais lindo? Sem dinheiro, sem herança, sem nada. Agora ele vai ter tudo de novo. E quando eu falo tudo de novo, é vida digna, é comida limpa, é cama quente para dormir, é amor, é afeto, é casa para morar, dignidade. Agora esse menino tem tudo de novo, mas ele não tem mais herança. Pastora, como que ele volta a ter tudo de novo? Porque ele volta para perto da fonte, que é o Pai. Aleluia.
Abra sua Bíblia comigo para nós terminarmos em João. Anda um pouquinho para frente aí, você está em Lucas. João capítulo 6. João capítulo de número 6. Olha o que diz João, capítulo de número 6. Você encontrou? Amém. João, é Novo Testamento, você estava em Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 6. Vamos ler juntos. Versículo de número 35, diz assim, olha... João 6,35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O que ele está dizendo? Eu sou a fonte para a fome, mas eu também sou a fonte para a sede. O que o Senhor está falando quando Ele fala de pão e de água, pessoal? Ele está falando de suprimento. Ele está falando de muito mais do que uma fome física, uma sede física. O que ele está falando? Ele está falando de abastecer em nós partes do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, que homem nenhum acessa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: sou eu que te dou alegria de viver, sou eu que te dou paz. Lembra do que diz o texto em Romanos? Que vos enche de alegria e paz. Que tira do nosso coração a preocupação, o medo, a incerteza. Que tira a angústia de dentro da nossa alma. Que coloca dentro de nós todo dia uma alegria, uma certeza de viver, de ter esperança, de saber que dias melhores virão, de saber que coisas boas o Senhor tem reservado para nós. Pessoal, é muita gente sem esperança no mundo. Aí você vai dizer assim: ah, pastora, eu nem vejo jornal, porque é só coisa ruim. Isso tira a minha esperança, isso tira a minha alegria. Eu concordo com você. O jornal, de vez em quando, se a gente espremer, né, pessoal? Se desse para espremer o jornal, pingava sangue. Porque são 900 notícias de gente que morreu e não tem nem 100 de gente que nasceu, né? É uma coisa terrível. Quando a gente vê uma coisa boa no jornal, a gente tem que parar e ficar até assistindo mais vezes, porque a maioria das vezes é só notícia ruim. Mas por quê, pessoal? Eles inventam? Não, é porque é o que está acontecendo aí fora. E como é que nós, que somos a igreja do Senhor, como é que você, que é alguém escolhido por Deus, enfrenta isso? E de repente você está dizendo assim: eu estou exatamente assim, eu estou sem esperança, eu estou sem alegria, eu não vejo sentido de continuar fazendo nada. Por quê? Porque está buscando na fonte errada. Se abasteça no lugar certo. Coloque sua expectativa, sua confiança. Coloque a certeza de que dias melhores virão no Senhor, querido. No Senhor. Pastor, eu já tive tudo. Já tive tudo. E um dia eu perdi tudo. Eu fiz igual esse filho pródigo aí. O que eu faço agora? A sua fonte é o Pai. Esse texto está aí em Lucas para a gente aprender que a nossa confiança não pode ser o dinheiro. A nossa certeza não pode estar em algum bem material. No caso desse rapaz, ele achou que a herança iria mantê-lo por muito tempo. E ele só esqueceu de uma coisa: o meu irmão recebeu também e ficou bem. Por quê? Porque ele continuou perto do meu pai. Então o problema não está no que eu uso, o problema não está no que eu tenho, o problema está em de quem eu me afasto.
A questão e a grande questão das minhas forças serem renovadas e restauradas, da minha bateria ser recarregada, é de quem eu estou perto. Quando a gente usa aí um eletrônico desses da vida, um celular, um computador portátil, né, um notebook, o que a gente faz, pessoal, depois de um tempo de uso? Primeira coisa que a gente faz é aonde está o carregador, não é isso? Onde está a fonte? Fonte de quê? De energia. Porque se a gente não carregar, ele não vai ligar mais. É simples. Você mexe nisso todo dia. Pelo menos uma vez ao dia, todo mundo que está aqui carrega o celular. E quem dera que a gente tivesse com a nossa vida espiritual o mesmo cuidado que a gente tem com os eletrônicos. Sabe o que seria interessante? Se quando fosse chegando assim, metade do dia, final do dia, e você ainda não tivesse lido a Bíblia, você começasse a ter aquele sintoma de morte. Pastor, a senhora está maluca. Seria interessante. Porque o que a gente ia ver de crente correndo para pegar a Bíblia, porque os celulares agora avisam, não é assim? Você tem 20% de bateria. Aí os mais inteligentes estimam um tempo. Ainda dá para você usar 40 minutos. Tudo mentira, né, pessoal? Fica com 20% de bateria, espera 40 minutos, tu vai ver se tu vai ter celular. Devia ser assim na nossa vida também. Você tem 20 minutos para pegar sua Bíblia, ou então você começa a morrer agora. Só que preste atenção, isso não acontece no seu físico. Mas no mundo espiritual isso está acontecendo. Dobre a sua atenção. No seu físico não tem um dispositivo que te avise. Alô, já está na hora de orar, parar um minuto, desacelera, lê a Bíblia. Porque você tem mais 20 minutos para continuar crente. Mas no mundo espiritual isso acontece. É que a gente não vê. E aí passa um dia, e passa o outro, e passa outro. E o diabo, ele é um ser que não tem pressa. Ele deixa você pensar que não está tendo déficit nenhum. Vira e mexe, Deus até te usa. Segura ali um pouco. Vira e mexe, Deus até te usa. Aí você pensa que está tudo bem. E está o quê? Vazio. Quantas pessoas não começaram uma bênção e mudaram os seus lugares de fonte? Como é que estão hoje? Completamente afastadas do Senhor. Sabe, queridos? O texto em Romanos diz que Ele é a fonte da nossa esperança, que nos enche de alegria e paz. O Senhor nos programou, o Senhor nos fez para sermos pessoas alegres com paz. O Senhor não fez você para andar ansioso, sobrecarregado, preocupado, desesperado, perguntando o que vai ser amanhã. Semana passada uma criança me perguntava: tia, o que é ansiedade? Eu procurei de uma forma bem simples dizer para ele. Falei, a ansiedade é quando você não brinca hoje, porque você está preocupado com a brincadeira de amanhã. Então você está tão preocupado em planejar o amanhã e tentar evitar que amanhã alguma coisa dê errado, que hoje você esqueceu de desfrutar de tudo que tem para você brincar hoje. A resposta dela para mim foi linda. Ela disse: nunca mais eu vou deixar de brincar hoje, tia. Eu falei: faça isso. Faça isso. O Senhor nos projetou para desfrutarmos do que Ele nos tem dado hoje. Eu quero orar com você agora. Se coloque de pé em nome de Jesus.